Bom dia, bom dia, bom dia a todo o meu Brasil, bom dia a todos os meus alunos, alunas, tudo bem, meus queridos? Nós vamos hoje continuar onde paramos, né? Eu estava falando aqui sobre as despesas, falei na aula passada sobre os estágios da despesa, assunto que é bastante cobrado, principalmente CESP, mas também já foi cobrado em FCC, ESAF. Nós vamos fazer umas questões aí depois do intervalo e vamos ver questões, né, sobre os estágios, né? Lembrando que a regra geral primeiro estágio é o empenho. Empenho é a criação de uma obrigação de pagar, tendo ou não implemento de condição. Que da definição já falei, a lei 4.320/64, não é? Evidentemente não quer dizer que pode-se na administração pública criar despesa sem indicar as fontes, os recursos. Isso não existe, porque a própria lei, adiante no seu próprio texto, vai proibir. Mas ali o legislador estava querendo elaborar o conceito de empenho. Então, empenho é a criação da obrigação de pagar. Né? Você pode soltar um cheque na praça e não ter condição de pagar, de honrar essa obrigação. Né? E assim mesmo você criou uma despesa. Então, esse é o empenho. Depois, o segundo estágio é a liquidação. Liquidação é um procedimento administrativo, onde o servidor vai verificar se a documentação está ok, se o produto ou serviço foi entregue, foi realizado, né? A própria 4.320 proíbe terminantemente que seja liquidado se não foi realizado o serviço. Ah, mas fez 99% do serviço, não fez não tem liquidação. Ah, tinha que fazer 3.000 quilômetros de rodovia, fez 2.992,50 centímetros. Não fez 3.000 quilômetros, não há liquidação. E ponto e acabou. É vedado, é proibido. Né? Ah, o veículo tem que ser, né, 3.000 cilindradas, uma picape, né? Ah, não é 2.800. Então não vai ocorrer a liquidação. Né? Tem que estar exatamente conforme edital, contrato administrativo, né? Tudo que foi pactuado. Ah, foi parcelada, né? A obra foi parcelada. Então tá bom, vai ocorrer a liquidação daquela parte da obra que será paga. Mas aquela parte não está concluída também. Então não vai haver a liquidação. E sem liquidação não há pagamento. Não existe pagamento. Então, né, empenho, liquidação e pagamento, que é a entrega dos valores a quem dê direito. Agora, né, tem doutrina aí, né, que estabelece, isso já foi abordado em prova, que ainda vai colocar outros estágios além, né? O núcleo é esse aqui que nós vamos trabalhar. ELP, né? ELP, empenho, liquidação e pagamento. São os estágios da despesa. Agora, tem, por exemplo, uma questão que lembra que é a doutrina, né? Tem doutrinador que vai colocar de outra forma. Ele vai colocar o seguinte: empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento. Isso aqui é doutrina. Mas a questão era simples, porque na verdade ele não queria saber se você sabia isso. Ele queria saber, ele deu várias alternativas, nós vamos a esta questão hoje. E ele deu várias alternativas e colocou em diferentes ordens. Tinha hora que começava a alternativa com pagamento, a hora que começava com liquidação. Então, com bom senso, o candidato conseguia perceber, mesmo não conhecendo isto, ele conseguia, né, assinalar a alternativa correta, liquidação e pagamento. E existe ainda um outro grupo que ainda vai colocar ainda um outro estágio. Também doutrina. Lembra que na definição de orçamento, desculpa ficar de costa para vocês aqui, a despesa, ela é fixada. Então, esse outro grupo coloca como fixação, empenho, liquidação e pagamento.
Então são as diferentes maneiras que você pode encontrar por aí em provas, os estágios. Agora, 90 e tantos por cento é isso aqui, é empenho, liquidação e pagamento. É só o primeiro modelinho básico, 1.0, sem trava elétrica, sem airbag, sem som, sem nada, né? É empenho, liquidação e pagamento, né? E depois o pessoal bota uns acessórios, né? Fixação, né? Ordem de liquidação não. Só fazer uma correção aqui. O café da manhã acho que não foi bom. Pior que foi bom, viu? Acho que esse é o problema, né? Comi demais, não é a ordem de liquidação, viu, meu amigo? Você que está aí me prestando atenção, você já sabe que o professor vive à base de remédio controlado, então você coloca aí a ordem de pagamento, não é verdade, né? Ordem de pagamento. Então tá aí, né? Empenho, liquidação, isso aqui apareceu em questão. Nós vamos ver essa questão hoje, aqui, ainda nessa bate-aula, né? São os arquivos aí da aula anterior que eu não utilizei. Depois eu vou no intervalo passar um outro arquivo, né, que eu acrescentei mais slides. Você sabe, no Z naquela aula eu começo a querer acrescentar mais slides, né, de questões CESP-NB, algumas questões CESP-NB para que nós vejamos, né? Tudo bem? Agora, nós vimos aqui os estágios da receita. Vamos lembrar os estágios da receita também? Os estágios da receita que eu falei aula passada. O clássico modelo 1.0, sem trava elétrica, sem airbag, sem nada, né? É esse aqui, né? Então nós temos aqui a previsão, o lançamento, a arrecadação e recolhimento. Cuidado que o examinador gosta de colocar pagamento no lugar de recolhimento, né? Para gerar confusão, lógico. Por isso que ele é examinador, né? Senão ele seria gente boa, né? Então, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, estes são os estágios da receita. Não dá para ignorar nenhum deles. A receita passa por esses 4 estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Mas o problema da humanidade, gente, é que tem muita gente ociosa, não tem o que fazer na vida e fica arrumando serviço para os outros. Não é verdade? Né? Então, aí tem um grupo que fala, na doutrina, fala, não, mas pode ser de outra maneira. E aí apresenta dessa forma aqui, quer ver? Olha, isso é doutrina, que eu vou colocar aqui. E às vezes quando você acha alguma coisa muito exótica, né, vem de doutrina, a maioria das vezes. São mestres que estão pensando sobre o tema, debatendo, não é? E aí coloca assim, né? Ele vai colocar 5 estágios. Para que 4 se pode ter 5, não é verdade? Não é? Licitação, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Então eles vêm lá com a licitação. Previsão. Oh, que licitação? Ô Senhor Jesus. Tá ruim, hein? Besteira, esquece o que eu disse. Tá faltando um parafuso. Esquece. Falei uma besteira aqui. Falei uma besteira, apaga. Vai, lembra dessa. Se eu lembrar o detalhe, eu vou passar para vocês depois também. Não vi em prova, mas eu vi isso em doutrina. Deu uma fugida agora, né? Bom, então aí, né? Guarda esses 4 estágios. Quando eu lembrar, eu passo para você, viu? Tá falhando já a memória do homem, né? Tá pifando. Eu volto para isso aqui, vou voltar porque eu vou trazer mais questões ainda. Nós vamos ver muita coisa em termos de questões. Tudo bem sobre estágios da receita, estágios da despesa? Alguma dúvida? Bom, agora na aula passada, eu falei para você, aliás, até a aula antes da aula passada, eu falei para você que as despesas, elas são classificadas, né, por programas, né? São classificadas, tem uma classificação
institucional, funcional e programática. Alguns autores vão falar em institucional, funcional, programática, outros autores vão falar em funcional, programática. E eu fiz aqui, baseado na obra do mestre Sérgio Jundi, eu coloquei aqui aquele detalhamento, né, da despesa, lembra? Unidade orçamentária, vou passar rapidinho, só não vou escrever tudo que eu escrevi naquela aula passada, o detalhamento, né, da despesa, para que você tenha uma noção, né? Então veja, porque classificação, depois eu vou te mostrar completa como é que vem a despesa e a receita. Por quê, professor? Porque para cada despesa tem que ter uma receita, né? O princípio da contrapartida, né? A lei veda a criação de uma despesa sem indicação de fontes, né? O tempo todo você tem que dizer, eu vou autorizar uma despesa. Você vai autorizar uma despesa? Então você vai emitir 2 documentos, demonstrativo de impacto financeiro, que vai demonstrar a fonte de recurso para alimentar aquela despesa, e demonstrativo de responsabilidade, sua funcional, seus dados, que você está autorizando aquela despesa. Então, cada despesa ela tem a indicação das fontes delas. Então, por isso, a classificação da despesa é funcional programática, ou alguns chamam institucional funcional programática. E a classificação da receita é por fontes. E aí você vai ver o número imenso que forma isso. Olha, não é um número não, viu? É uma rodovia de tão grande que tem. Mas só na despesa, né? Lembra? Olha aqui, eu vou passar para você aqui, né? Nós temos aqui o órgão, a unidade orçamentária da despesa, a função, a subfunção da despesa, né? Nós temos aqui o programa da despesa. Embaixo do programa, o programa é aquele instrumento de trabalho que organiza as despesas, cada unidade orçamentária tem os seus programas, né? E dentro desse programa nós vamos encontrar outros instrumentos de trabalho, projetos, atividades e operações especiais. Então aqui o exemplo que eu peguei na aula passada era um projeto, né? Mas eu posso pegar, por exemplo, vou pegar aqui um outro exemplo, uma atividade, é um outro exemplo do mestre, né, Sérgio Jundi, uma atividade, né? E logicamente tem um subtítulo que dá um detalhamento e permite eu identificar o estado onde é que está sendo feita aquela despesa, já que aqui se trata da união. Aí ele pegou uma despesa, eu vou dar a numeração dessa despesa, para que você tenha uma ideia como é que vai se formando esses números, né? Esses números vão formar aquilo que chama-se classificação decimal. Classificação decimal foi criado por um norte-americano muito inteligente, né? É um arquivista chamado Melvin Dewey. Opa, perdão, aqui é 39. Estou olhando para de cima, 39. 201. 26. 782. 0663. 2324. 001, 1000 invertido, né? Está aqui a numeração. Você coloca um em frente e o outro vai dar a despesa, né? Agora, olha só, né? As informações que eu consigo por meio desses números, né? Se eu trabalho na contabilidade pública federal, eu sou responsável pela contabilidade pública federal, tendo esses números, então eu vou identificar o órgão. O órgão 39 é o Ministério dos Transportes. Deixa eu arrumar mais para frente, para ficar mais organizadinho. Senão vai ficar uma bagunça. Bagunça é antididática. Então aqui, Ministério dos Transportes. Cada ministério tem o seu número, né, sua numeração, cada órgão, né, que vai representar a esfera. A unidade orçamentária. Unidade orçamentária no Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Olha onde é que está a unidade orçamentária, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. A função dessa despesa, transporte. Então já sei que é uma despesa que está relacionada a gastos do Estado na área de transporte, investimentos, né? Aqui no caso não é um investimento, porque é uma despesa corrente, né? A subfunção é um agregado menor que a função, né? Então ele está te dando aqui um detalhamento da função. Transporte rodoviário.
transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Programa Segurança nas Rodovias Federais. Segurança nas rodovias federais. Né? A atividade. Né? A atividade é despesa corrente. Não é? Projeto, despesa de capital. Né? No projeto é aquela despesa que expande a atividade do Estado, expande a capacidade do Estado de atender, forma patrimônio. Na atividade, não, a atividade é operacional. Né? É manutenção da sinalização. Olha, manutenção. Manutenção é sempre uma despesa, manutenção da sinalização rodoviária. E aí vai, né? Porque meu espaço aqui é pequenininho, né? E o subtítulo, manutenção da sinalização rodoviária em nível nacional. Então, em todos os estados. Né? Então, veja que a despesa... E ele dá um terceiro exemplo, que eu não vou colocar no quadro, eu estou colocando esse, que é um exemplo que vai tratar, por exemplo, sobre operações especiais. Não é verdade? Operações especiais, eu falei para você, que são aquelas despesas que nem se traduzem em serviços para a população, nem manutenção, nem custeio das atividades operacionais do Estado, e muito menos na expansão da capacidade do Estado, na expansão do seu capital, na formação do capital. Né? Então, para você ter uma ideia, ele vai dar um exemplo de uma despesa que está lá no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Né? E embaixo do programa vem a operação especial. Na aula passada eu coloquei o projeto. Nessa aula eu coloquei a atividade. E a operação especial. E a operação especial eu vou falar do que se trata. Olha, indenização de desapropriação de imóveis. Indenização. Que serviço está gerando para a sociedade a indenização de desapropriação de imóveis? Nenhum. Né? Está formando patrimônio para o Estado? Também não. Está indenizando. Né? Quer dizer, em algum momento ocorreu uma irregularidade e agora está ocorrendo uma indenização. O Estado foi acionado na Justiça. Então está aí como é que se forma a despesa. Tudo bem? Aí, essa despesa, né, com a indicação da fonte, está lá num documento chamado nota de empenho, onde, professor? Dentro do Sistema Integrado da Administração Financeira, o CIAF. Aí o promotor, o auditor do Tribunal de Contas, que é chamado de analista do Tribunal de Contas, ele entra com a senha criptografada e aí ele localiza a despesa 39.201.26.782.663.2324.001. Aí ele fala, então essa despesa é do Ministério dos Transportes, ela está na unidade orçamentária do Departamento Nacional de Transportes, tá certo, ela está relacionada à manutenção da sinalização e depois ele vai encontrar embaixo ainda, né, a localização perfeita e dados sobre quem autorizou a despesa. Então, ele consegue, dessa forma, ser mais efetivo na sua fiscalização. Né? Essa é a ideia, tá certo? Agora, eu vou te mostrar, no outro quadro, eu vou montar uma despesa completa, já com a indicação de todos os números, né? Só não sei se eu vou conseguir fazer um detalhamento tão grande como eu fiz aí, por quê? Porque é enorme, né, professor? Olha, eu vi, a maioria das questões vão perguntar, despesa é o quê? Funcional programática ou institucional funcional programática. E receita, classificação, que é por fonte. A maioria das questões sobre esse tema é isso. Agora, eu já vi examinador maldito que resolveu colocar isso aí na prova. Né? Rarissimamente. Eu vou ver se eu consigo trazer essa questão, né? Porque tem algumas técnicas ali no meu computador que eu preciso dominar ainda para fazer a colagem perfeita disso aí, para poder aparecer um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque quando você vai fazer em arquivo, não tira, né, a imagem. Então, eu tenho que digitalizar e fazer a imagem bonitinha para que você veja a questão. Agora, essa questão você vê uma vez a cada 10 mil provas. Né, aparece uma questão desse tipo com a classificação. E eu vou te mostrar uma completa agora. Olha só. Que beleza, né? Que beleza. Olha só a numeração da despesa, né? 20.36.201.10
ponto 303 ponto 0006 ponto 4365, parece chassi de automóvel, né? 00.1, não vai caber tudo aqui, eu já vi. 999.151.0. Vou pedir ajuda para minha amiga ali. Vou apagar isso aqui. Não vai caber aqui, eu não vou colocar embaixo, que vai ficar mais feio ainda, né? Eu acho que eu vou quebrar o quadro. Acho que esse é o primeiro caso histórico de quebra do quadro aqui no Damásio. Pronto, quebrei o quadro. Não é? Aí, olha só, né? 151.0.3990.2. Olha o tamanho da numeração da despesa que você vai encontrar no CIAF. Olha só isso aí, né? Não precisa anotar, né? Vai só observando. Vai observando, porque senão você vai ficar louco anotando isso aí, né? Agora, dá uma olhada nisso aqui, né? Vamos ver aqui se eu faço uma separação mais racional, para a coisa ficar fácil. Então, vamos lá, né? Esfera orçamentária. Vai ficar horrível. Esfera orçamentária. Depois eu vou colocar no material de vocês uma cópia, que aí vai ficar bacana. Esfera orçamentária. Seguridade Social. É esse primeiro número aqui. É o número 20. Depois eu puxo uma setinha. Aí depois vem o órgão Ministério da Saúde. Aí vem a unidade orçamentária, que nós já vimos. A Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz. Aí vem a função, subfunção. Saúde. A subfunção. Suporte profilático terapêutico. Olha que bonito, né? Suporte profilático terapêutico. Não vou anotar o resto, pelo amor de Deus. Programa. Olha o nome do programa: Prevenção e Controle de Doenças Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis. Enorme o nome, né? Aí vem o subtítulo, é o mesmo nome, só que é nacional, é para todo o país. É tudo isso aqui, só que nacional. Tá faltando o quê? Programa. É verdade, ele não colocou aqui, né? O colega chamou a atenção muito bem. Subfunção, profilático, é verdade. Tá faltando o quê? Ah, tá faltando atividade. Aqui é atividade, porque aqui é uma despesa corrente. O colega falou muito bem. Então, antes aqui... Ih, vai ficar uma bagunça. Deixa eu aqui baixar aqui. Então, aqui tem... Tá. Função, subfunção, programa, atividade. Né? Que é a ação governamental que está sendo realizada.
Produto imunobiológico. Produtos imunobiológicos. Não vai querer anotar isso, só olha. Senão você vai ficar louco querendo anotar isso aí, né? Agora, não cabe aqui, não tem nem espaço mais, né, para colocar. Agora tem que quebrar a parede para colocar o restante, né? Para colocar o subtítulo. Mas eu vou te dar uma noção geral para você ver cada número desse. Aí depois do outro lado, o restante do número é a fonte. Então olha só, esfera. A esfera é isso aqui. Orçamentária, Seguridade Social. O órgão, né? Está aqui o Ministério da Saúde. Aí vem aqui a unidade orçamentária, Fiocruz. Aí vem a função, que é esse 10 aqui. Vai ficar muito horrível. Não tem jeito. Eu vou ter que fazer isso aqui de outra maneira. Eu vou fazer isso em outro momento. Vem a subfunção. Vem o programa, que é esse número enorme aqui, 006. Aí vem a atividade, que é esse 4.365. Aí depois dessa atividade vem o subtítulo, que é o 001. Aqui não coube esse subtítulo. Esse é o subtítulo. Agora, a partir daqui para frente, é a receita. Ele está te indicando a receita, né? Então, o primeiro número que vai aparecer na receita é o IDOC. IDOC é identificador de operação de crédito. Aí vem aqui, né? Dá licença. Mas isso aqui tá uma meleca, hein? É porque já misturou tinta com... Depois eu arrumo isso aí, né? Vai ficar horrível também arrumar. Eu peço lá outra para os meninos no intervalo, né? Então vamos lá. Aí vem o IDOC. Outros recursos. Isso aqui é o IDOC. Identificador de operação de crédito. Nesse caso aqui, não existe uma operação de crédito. Esse aqui é o IDOC. Identificador de operação de crédito. Mas se houver operação de crédito para aquela despesa, existe uma numeração específica que vai informar ao contador que aqui houve uma operação de crédito. Aqui não, né? Então ele coloca essa numeração 999 para justamente ficar claro que não há a operação de crédito. Aí o 151, ele vai te informar a fonte do recurso. Esse 151. Isso aqui vem contribuição sobre lucro líquido. Essa aqui é a fonte do recurso. Deixa eu marcar aqui fonte. A fonte que está custeando. Olha lá, você que vai ser auditor da Receita Federal, né? A fonte é a CSLL, contribuição sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, né? Naturalmente, elas que têm, né? Lucro líquido. Aí vem o famoso identificador de uso, que é o IDUSO, que é esse númerozinho 0 aqui, sozinho, né? Isso aqui é o chamado IDUSO. Identificador de uso, identificador de uso. Informação que ele está dando aqui, recurso não destinado à contrapartida, né? Não vou anotar isso aí. Essa última numeração aqui, 3.390, vai dar a natureza da despesa. Natureza, professor? Natureza da despesa. Despesas correntes, evidentemente.
mas ele agrega mais informações, ele não fica somente em despesas correntes, né? Ele traz a natureza, outras despesas. E, por último, o indicador de resultado primário, que é o 2, que é esse número aqui. Indicador de resultado primário. Esse é o quadro mais antididático que eu fiz em toda a minha vida. Vamos lá. Mas valeu a tentativa. Resultado primário, que vai ser fundamental na contabilização dos resultados. Agora veja aqui, o que me interessa mais em tudo esse quadro imenso aqui, horroroso, que a minha amiga está fazendo um milagre ali de tentar anotar. A fonte, que é isso aqui, olha, a fonte, contribuição sobre lucro líquido. Se fosse imposto de renda e proventos, estaria aqui. Como é na área da Seguridade Social, contribuições sociais. Né? Se fossem obras, poderia ser IPI, poderia ser imposto de renda. Então a fonte está sempre indicada aqui. E no caso da despesa, você já viu. Classificação institucional, classificação funcional, classificação programática. Então é assim que o contador vê a despesa. Ele vê com toda essa classificação. Então quando você pensar em orçamento, lembra que eu falei porque o orçamento era uma peça técnica? Você imagina o orçamento, né? Com milhares desses números. Milhões desses números. Então, é para quem gosta muito de números e é muito metódico, porque é isso que você vai ver em todo o orçamento. E a contabilidade pública você vai ver a discriminação. Isto que eu estou lhe mostrando aqui, né, que ficou esquisitíssimo, né? Agora eu acho que não tem mais futuro, vou tentar recompor o quadro, né? Vamos lá. Volta para lá. Não é que parou? Também, minha filha, tem tanta tinta aqui que, né, cola até no céu. Mas, enfim, isso atende a um princípio chamado princípio da especificação. Cada receita e cada despesa deve estar especificada. Cada receita e cada despesa tem que estar especificada. Então, isso aqui faz aí, né, emenda, né, conecta, faz um link com a minha primeira aula, quando eu falei lá dos princípios orçamentários. Isso permite a fiscalização mais rigorosa em cima de toda a contabilidade pública, em cima de todo o orçamento público. Eu vou deixar esse tema para trás. Alguma dúvida sobre essa temática até aqui? Alguma curiosidade? Não? Então depois nós vamos fazer questões sobre essa temática ainda hoje. Tudo bem? Agora eu vou entrar num outro tema. Agora sim eu vou para um tema que ele é o filé do concurso público. Vou falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101/2000, de 4 de maio. Então esqueça agora toda essa parte sobre despesas, né? E pode pular 2 linhas e coloque aí Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixa eu apagar esse quadro antes que minha coordenadora veja. Né? Eu falei, esse cara é complicado, como é que a gente contratou ele, né? Deixa eu apagar isso aqui. Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode colocar o número da lei, porque você verá em muitos concursos. 101/2000. 101/2000. 101/2000. Pois não. Ela está na fonte, mas ela está apontando que tipo de despesa que ela vai cobrir. Tudo bem? Né? Qual o nome dela? Raquel, minha querida, o último número, né? Você anotou, você é uma heroína. Deus te abençoe, já está aprovada. Não é? Este último número, né? Ele está na fonte, na classificação da receita, mas ele está apontando que espécie de despesa, que natureza de despesa que vai cobrir. Vai cobrir uma despesa corrente. É mais uma informação
detalhando, tá certo? Então tá aí, né? Agora, anota aí, o número da lei 101/2000, ela foi, né? Ela é de 4 de maio de 2000, né? Quase finalzinho do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Pula uma linha, anota aí, por favor, pode colocar aí. Esta lei é o pilar jurídico, que sustenta o equilíbrio fiscal, e, consequentemente, a estabilidade econômica do país. Você tem que ter isso no seu coração. O equilíbrio fiscal e a estabilidade econômica do país. Guarda isso, que isso é importantíssimo, né? Ponto. Na outra linha, você pode anotar aí, não é? Esta lei trouxe uma orientação fundamental para o planejamento adequado e prudente das despesas de forma a conter a possibilidade de qualquer desequilíbrio por conta de mau planejamento. Então aumentou o rigor muito grande, né? Eu estava contando uma outra turma que na época do governador Adhemar de Barros funcionava daquele jeito. Eu acho que eu devo ter contado, não lembro se eu contei essa história. Eu contei como é que o Adhemar de Barros fazia obra no estado de São Paulo. Não era o Adhemar de Barros fazer isso não, todos os governadores faziam, né? Ia viajar lá para o interior de São Paulo, Piracicaba, conversava com o prefeito, vereadores, uma churrascada, uma cachaça, né? Porque o político brasileiro sempre gostou de cachaça. Agora a questão mais moderna, agora eles não tomam mais cachaça. Alguns preferem cerveja, outros vinho, né? Outros uísque, né? Mas naquela época não. Ele disse que o doutor Adhemar de Barros, ó, gostava de uma, né? Só que ele era um homem elegante. Você nunca vai ver uma foto dele alcoolizado. Ele era muito elegante. Era médico, doutor, né? Em medicina em Munique e tal. Então ele chegava. Aí o prefeito, né, no final da festa, olha, governador, a gente precisa de uma ponte aqui para a região Piracicaba, para desenvolver a região, né? Aí ele falava, então tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou providenciar essa ponte. E aí ele voltava aqui para São Paulo, descia no aeroporto de Congonhas, ia lá para o palácio que ficava no Campo dos Elíseos naquela época, hoje é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e chegava lá, chamava o seu secretário de Finanças e fala, nós vamos fazer uma ponte em cima do Rio Piracicaba. Mas governador não tem recurso. Não tem recurso. Claro que tem recurso. Por que o Estado de São Paulo tem um Banespa? Mas o Banespa não tem condições para emprestar, o governador. Já está estourado toda a capacidade de operações de crédito tomadas no Banespa. Eu nomeei o presidente. Liga para aquela besta do presidente do Banespa e manda ele me fazer uma operação de crédito que eu quero a ponte em cima do Rio Piracicaba. E era assim. Aí veio o orçamento do programa para tentar, de certa forma, disciplinar isso. Então o orçamento do programa, né, ele já vem aparecendo na 4.320/64 e depois ele é retomado no Decreto-Lei 200/67, que entre seus princípios vai dizer, vai se estabelecer planos e programas nacionais e regionais do plano plurianual. Curioso que esse princípio que está no orçamento do programa e também hoje está na nossa Constituição, lá no parágrafo 4º do artigo 65.
A Constituição, foi questão de ESAF, ela recuperou o orçamento, a figura do orçamento, porque a figura do orçamento ficou muito prejudicada com as crises econômicas dos anos 70 e 80. Então ele recupera, ao estabelecer agora não uma lei orçamentária, mas 3, o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual, que é a LOA. E com uma série de exigências que você já viu ao longo do curso, né? Primeiro eu tenho que aprovar a PPA, depois no artigo 66 eu tenho que aprovar a LDO só poderá ser autorizada se ela for compatível com PPA, depois no 66, né? A LOA não será autorizada se não for compatível nem com a PPA nem com a LDO. Olha os mecanismos de controle prévio, não é? Aí vem as vedações do artigo 67, o artigo 67 com várias vedações. Uma das vedações que cai em questão de concurso público é o inciso 6º, é vedado remanejamento de despesa de programa ou órgão sem devida autorização legislativa, né? Então são cheios de traves de segurança. E a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, veio trazer mais traves de segurança ainda. Por quê? Mesmo com a Constituição Federal aprovada, os governos estaduais, municipais e mesmo o governo federal muitas vezes quebravam o equilíbrio fiscal. Então, quando o professor Fernando Henrique se tornou ministro da Fazenda, quebrar o equilíbrio fiscal era uma prática corriqueira. Então ele vai passar aí nos primeiros anos dele, tanto como ministro, depois como presidente da República, e ele, a equipe econômica que ele montou, uma equipe econômica muito bem montadinha, né? Armínio Fraga, Pedro Malan, né? Enfim, gente de muito calibre, eles vão tentar estabilizar a economia. Agora, quando eles sentem que a economia está estabilizada, é que ele vai promulgar, publicar, né, sancionar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se você reparar, ela está praticamente lá meio para o final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Então, ela veio o quê? Consolidar o equilíbrio fiscal, né? Fortalecendo o requisito planejamento. Então, né, ela vai exigir uma série de documentos para que você crie despesas. Ela também vai exigir uma série de documentos de prestação de contas. Ela vai exigir uma série de documentos de acompanhamento da execução orçamentária. Ela vai aumentar o rigor, né? Os anexos que eu comentei, vou ditar aí novamente, só não vou ditar tão detalhadamente como já fiz. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais. Então, se você olhar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe mais obrigações para consolidar o equilíbrio fiscal. Essa lei já sofreu algumas alterações, alguns acréscimos, né, pela Lei Complementar 131, né, me foge o ano agora, se não me engano é 2000 também, 2001, ele já sofre uma alteração, né, por lei posterior, aliás, não é 2001 não, minta, é mais para frente, né, ela sofre alterações para quê? Para tornar ela mais rigorosa, porque existe um consenso hoje, tanto na situação como na oposição, que a Lei de Responsabilidade Fiscal era um divisor de águas no país. Mas, professor, não tinha nenhuma lei anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal versando sobre o tema equilíbrio? Nós tínhamos sim. Pessoal que é da minha idade para cima vai lembrar da famosa Lei Rita Camata II. Lei Rita Camata era a lei responsável. Mas essa lei, ela impunha muitas obrigações sobre o Poder Executivo. Nós vamos ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal é mais abrangente, ela também impõe obrigações para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, né? Então ela amplia isso para consolidar, de fato, a estabilidade econômica. Vamos ver os princípios que orientam esta lei, né? Você vai encontrar vários textos de vários autores, tem autor que coloca 4 princípios, 5 princípios, a maioria desses princípios são deduzidos da leitura da lei, do entendimento da lei, da doutrina da lei. Mas eu vou abordar aqueles que são os mais famosos e que aparecem com frequência. Então, pois não. Unidade orçamentária, Henrique, de Pelotas, né? Meu querido, unidade orçamentária eu já abordei. Quando eu abordei a estrutura da administração orçamentária, Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão,
Secretaria do Orçamento Federal e as unidades orçamentárias. A unidade orçamentária é o órgão que é responsável pela execução orçamentária descentralizada. Então você tem que lembrar isso, Henrique. Né? Unidade orçamentária é a unidade que é responsável pela execução descentralizada orçamentária. Unidade administrativa, Henrique, né? É uma unidade que ela recebe dotações orçamentárias de uma unidade orçamentária para executar algumas despesas. Por exemplo, uma delegacia de polícia. É muito pequenininha para você colocar na delegacia de polícia uma unidade orçamentária, um posto de saúde. Então ali é uma unidade administrativa, ela vai receber algumas dotações para realizar suas despesas. Figura muito rara em concurso público, né? Se caiu é porque era um concurso muito rigoroso, né? O autorizador da despesa é um servidor da unidade orçamentária que ele autoriza a despesa. Agora, o restante das suas perguntas, meu querido, o resto dos apagar eu vou abordar. Porque cai, principalmente CESP, cai ESAF, cai FCC. E suprimento de fundos também eu vou abordar, que é outra temática importante, também, que aparece em concurso público. Pode ficar tranquilo, porque isso eu vou abordar e vou trazer questões em cima dessa temática. Tudo bem? Então tá aí, né? Agora, perdão, né? Vamos ver os princípios da lei. Nós temos hoje, nós temos amanhã, depois da manhã também, né? Então tem aula ainda, viu? E vai ter muito mais exercício, cada vez mais agora daqui para frente. Né? Pode colocar aí princípios, né? Princípios que a LRF trouxe, né? Na outra linha, o primeiro. Esse princípio que eu vou te falar, nós vimos em administração pública e vamos ver aqui, porque é a LRF que vai introduzir. Transparência. Puxa uma seta e coloque aí. A LRF impõe aos entes federados a obrigação de publicar sua legislação orçamentária abra parênteses, por favor, e coloque aí, PPA, LDO, LOA, e documentos anexos. Feche parênteses. Além de exigir a publicação detalhada da execução orçamentária. Ponto. Né? Coloca um exemplo que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Portal da Transparência. O Portal da Transparência. Pode digitar na internet Portal da Transparência. O Portal da Transparência, meus amigos, minhas amigas, ele vai te dar acesso à legislação orçamentária da União, dos estados, dos municípios e também a sua execução orçamentária bastante detalhada. Agora, ainda há municípios nesta república que não têm publicado os PPA, LDO, LOA, né? Estava brincando ontem, né? Falando pro pessoal, eu falei assim, né? Nós temos algumas coisas que são ainda semigerenciais nessa república, né? Uma dessas é essa aí, né? Então nem todos os municípios têm, mas eles têm prazo até o ano que vem para publicar tudo nesses portais, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a LRF foi publicada,
nós tínhamos centenas de municípios nesta república que sequer tinham sistema de arrecadação. Eu acho que eu já até comentei isso para vocês. Sequer tinha um sistema de arrecadação. Não tinha uma Secretaria da Fazenda estruturada, não tinha auditor da Receita Municipal, não tinham sequer estrutura de arrecadação. Então a LRF, ela impôs um rigor muito grande para que esses municípios estruturassem dentro de determinado prazo, já me foge os prazos, uma estrutura de arrecadação. Agora vamos raciocinar, se não tinha estrutura de arrecadação, como é que ele vai publicar aquilo que ele não sabe que é arrecada? Aliás, que ele nem arrecada. Professor, se o município não arrecada, vivia do quê? Vivia do Fundo de Participação Municipal, ou seja, repasses da União e dos Estados. Literalmente isso. Então, logicamente, que isso é um ônus para a União, era um ônus para a União. Então, o legislador exigiu, olha, você tem que instituir estrutura de arrecadação. E agora, tem mais uma exigência. Você tem que publicar a sua PPA, LDO, LOA e tem que publicar também a sua execução orçamentária para permitir a fiscalização por parte do cidadão, o cidadão cliente, né? Tá certo? Agora, tem mais, na outra linha. Segundo, o segundo princípio, orçamento participativo. Orçamento participativo. Que também está bem truncado, né? Puxa uma seta e coloque aí, né? Este princípio trouxe a possibilidade dos cidadãos de participarem da formulação, da legislação orçamentária por meio de propostas ao orçamento. Ponto. Eu vi muito isto, talvez vocês tenham visto também, agora não tanto, mas eu lembro isso há muitos anos atrás, era muito comum. Prefeitura, quando era administração do PT, eles colocavam outdoors enormes na cidade toda, todo ano, orçamento participativo, venha, participe, traga propostas para a sua região, para o seu bairro e assim por diante. Logicamente que o orçamento participativo não era para o cidadão formular o orçamento inteiro, mas uma pequena porcentagem, muito pequena, 1, 2%, né, de propostas que entravam ali para a região do cidadão. Qual a ideia? Conscientizar o cidadão que o orçamento é para atender suas necessidades. E naturalmente ele começa a entender, então é assim que é aprovado, é assim que é elaborado, é assim que é executado. Então isso aumenta a fiscalização, né, da sociedade sobre o orçamento, tá certo? Deixa eu dar uma dica também, no nível federal, mas não só no nível federal, você vai encontrar no estadual e municipal, quando o município é muito bem estruturado. Quem é que aprova a legislação orçamentária? É o Poder Legislativo. Então, você também pode entrar nos sites do Poder Legislativo e você vai encontrar, na maioria deles, pelo menos os que eu entrei até agora, você vai encontrar as leis orçamentárias aprovadas. Você vai encontrar também relatórios sobre as execuções orçamentárias, né? Então, se você entrar no senado.org, por exemplo, senado.org.br, você consegue ver o PPA-LDO do presidente Collor, né? Que lembra que é a Constituição de 88, então começou a vigorar ali com ele. O presidente Collor, do presidente Fernando Henrique, os dois do presidente Lula e da presidente Dilma. Então hoje você consegue acompanhar, e com todos os anexos, todos os documentos, tudo bonitinho, para que o cidadão possa fiscalizar, tá certo? Agora na outra linha você coloca aí, observação, só para você lembrar. Os dois princípios buscam fortalecer o chamado controle social.
o chamado controle social. Né? Isto é, a fiscalização por parte dos cidadãos. Falei isso em administração pública e estou falando agora isso em administração financeira orçamentária. O controle social que já vinha na Constituição de 88, mas que foi muito reforçado desde então. Aí você vai pular uma linha, coloque aí, observação 2. Essa observação 2 está relacionada a um artigo, ao artigo 73 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode colocar aí. Se o município, Estado ou União não obedecer a estes princípios, o cidadão poderá denunciar ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Então veja aí, né, que além do Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, ainda entrou o Ministério Público. Colocou o Ministério Público na condição de fiscal também, da transparência, né? Então olha a importância disso. Terceiro princípio. Ajuste das expectativas da sociedade é aquele as craseado, né? Limitações do orçamento público. Alguns autores gostam de destacar muito este princípio. Puxa uma seta e coloque aí. O orçamento deve operar como um instrumento pedagógico, capaz de conscientizar o cidadão dos limites dos recursos disponíveis, obrigando-o a focar nas necessidades prioritárias. Ponto. Eu dou aula há 16 anos, eu falava sempre que o Brasil era um país muito rico e as pessoas ficavam, né, às vezes olhavam para mim estranhamente, meus alunos, né? E aí eu descia lá uma lista na época, né? Eu falava assim, nós somos o maior produtor disso, o maior produtor daquilo. Eles começavam, né? Porque eu era muito insistente isso, porque a impressão que eu tinha quando as pessoas falavam do Brasil, na maioria das conversas, né? No ônibus, metrô, trem, eu via, metrô não dá para ouvir conversa, mas trem dava para ouvir. Né? Eu via as pessoas falando do Brasil, eu tinha a impressão que eles estavam escrevendo o Haiti, a Somália. Né? Agora não, agora de uns anos para cá, todo mundo se conscientizou que o Brasil é um país rico. Né? Como é que pode ser um país pobre com 400 shopping centers? Não conheço país pobre com 400 shopping centers. E o Brasil não tem 400 shopping centers agora, tem mais de 6, 7 anos isso aí. Sempre teve muito shopping center. É lógico que alguns shopping centers são aqueles que caem nos pedaços e outros são fantásticos, mas é melhor cair nos pedaços que nada.
Não é verdade? Como é que um país consegue ser, né, país pobre com, na época era a quarta maior indústria de máquinas do mundo. Terceira indústria de aviões, impossível. Né? Então eu falava, o Brasil é um país muito rico, que tem problemas de distribuição de renda, problemas estruturais, problemas educacionais e assim por diante. Sempre foi um país rico. Né? Com crise econômica era a nona, 10ª economia do mundo. Ora, não é pouca coisa isso aí. Só que essa riqueza, ela acaba gerando alguns maus hábitos em nós brasileiros. Então começamos a achar que o governo não faz porque não quer. O governo não faz porque não quer. A hora que você virar servidor público, se é que não é, você vai perceber que na verdade é tudo muito limitado. O Brasil tem um patrimônio muito maior do que o que ele consegue manter, ele tem uma carga, uma estrutura do Estado muito maior que ele consegue manter, mas ele não pode abrir mão dessa estrutura, então não é à toa que você entra em prédio da Receita Federal, às vezes está caindo o teto. Né? Não é à toa que às vezes você entra em delegacia, não tem um computador. Eu lembro ainda na 2000, 2002, o juiz federal ia tomar posse e não tinha mesa. O juiz federal ia tomar posse, não tinha mesa, não tinha máquina, não tinha estrutura. Hoje já tem, né? Mas na época não tinha. Né? Então o que acontece? O orçamento ele é muito limitado. Né? A própria Lei 4.320 vai falar claramente, lá no início dela, no caput dela, né? No orçamento é possível verificar os grupos da sociedade que estão sendo contemplados, os setores da sociedade. Né? Então é lógico que, né, quando você olha no bolo do orçamento, você consegue enxergar, olha só aqui o que está destinado para investimento na área de infraestrutura rodoviária. Por quê? Porque ali tem um lobby muito forte. Né? Olha o que está destinado para investimento nessa área. Nossa, e nessa área aqui, educação, né? Isso aqui não é meio limitado, não? É porque não tem a mesma força. Né? Então, né, por que você entra num prédio da Justiça Federal, é uma coisa, você entra num prédio da Justiça Estadual, é outra. Não é? Porque existe uma disputa em torno do orçamento. Né? Você no mesmo ente federado, que é um orçamento público mesmo ente federado, vai num arquivo da Justiça e vai num arquivo do Poder Executivo e vê a diferença. Então aqui, por meio da transparência, da prestação de contas, da participação do cidadão, a LRF acaba adquirindo um aspecto pedagógico. Conscientizar o cidadão que o orçamento tem limitações. E para que ele passe a brigar pelo orçamento. Então, se o cidadão não brigar pelo orçamento na área da saúde, não melhora. Se ele não brigar pelo orçamento na área da educação, não melhora. Né? Por que professor é, às vezes, tão mal remunerado no Brasil? Porque a educação não é importante. Simbolicamente, a educação... Por que está faltando professor? Vamos falar e pensar em termos de despesas, de gastos. Quanto é que é uma escova progressiva, meninas, barata hoje? Baratinha, assim, aquele salão meia boca. R$300? Chega a isso? R$300. Se for num salão bom, já que Janine deve ser um barão, né? Entendeu? Né? Agora, quanto tempo leva para fazer uma escova progressiva mesmo? Eu não sei, eu nunca acompanhei, né? Eu sempre vou passear com a minha filha, né? Quando minha esposa vai para o salão. Quanto tempo leva? 2 horas? 1 hora? Hã? Né? Que bom, né? Ninguém aqui sabe porque estão dizendo que não precisa, né? Sei lá, vamos dizer que leva 2 horas, vai. Né? R$300, R$150 a hora. Para que o cara vai ser professor? Porque gosta muito. Não tem explicação. Então hoje realmente leciona muito quem gosta muito, porque do contrário, vai ser pasteleiro, vai ganhar mais. Vai ser pipoqueiro, ele ganha mais. Ele vai ser, né? Ele não vai ganhar mais talvez no valor total, mas ele por hora vai ganhar mais. E lá na terra da minha sogra morreu pipoqueiro. Morreu ele e a esposa. Sabe quanto eles deixaram de poupança? R$500 mil. Não tem herdeiros. Está no banco. Não é? Não tem. Mas tinha aquela vidinha modesta também. Né? Não tinha luxo. Não viajava, não saía. Agora, carrinho de pipoca. Qual a depreciação disso? 150 anos. Não é isso? Não é? Carrinho de pipoca, ele dura, acaba a civilização, ele continua, né? Sobrevivendo. Nada que o martelo não resolva, não é isso?
Então, quer dizer, o gasto dele era muito pequeno, o investimento era muito pequeno. Né? Então, veja, o que a sociedade, por que a sociedade paga 350 numa escova progressiva e quer pagar o professor da escola pública R$10, R$4? Uma vez, FATEC aqui chamou um colega meu, a gente começou a dar risada. As FATECs, R$6 hora aula. Entendeu? Né? Aí disse que o coordenador da FATEC virou e falou pro meu colega, né, que é auditor aqui do município de São Paulo, né? Falou: "Não, mas professor, eu coloco todas as aulas num dia, porque assim o senhor ganha mais, né?" Bom, colocar todas as aulas ia ganhar uns R$36, uns R$32, sei lá quanto, né? R$36 é o que ele gasta no almoço dele. Agora, como é que você quer um bom profissional pagando R$6 a hora aula? Então, a verdade é que isto não é importante. É porque o governo. Para com essa ladainha, porque o governo não é importante para o brasileiro médio. Porque para a família que a educação é importante, o que é que ela faz? Faz das tripas o coração para pagar a educação. Né? Faz das tripas a educação. Para você é importante, por isso que você foi lá e pagou o curso e está fazendo. Não é? Agora, quantas pessoas você vai conversar no teu dia a dia? Até eu recomendo, não converse. Não converse, fala: eu estou fazendo curso lá no Complexo Damásio de Jesus para concurso público. E você vai ouvir várias vezes: está perdendo seu tempo. Nossa, mas se você não passar. Entendeu? Né? Por quê? Porque para essas pessoas a educação não é um bem importante. Então, no orçamento, percebe-se se é importante ou não é importante pelo valor que é destinado a cada setor do orçamento. Então, qual que é a ideia? É que o cidadão, ao participar do processo orçamentário, o cidadão acompanhar a execução orçamentária, ele tome consciência. Primeiro ele vai falar: a educação está ruim. Aí segundo, peraí, por que a educação está ruim? Vamos ver a administração. Diretora, por que a educação aqui no nosso município é tão ruim? Ela vai falar: porque a gente não tem professor. Por que não tem professor? Porque o que a gente oferece é pouco. Se oferece é pouco, então tem que brigar lá no orçamento para melhorar a dotação orçamentária nos próximos orçamentos para a educação. Por que a escola do meu filho é uma escola de lata? Como nós já tivemos aqui em São Paulo. Né? Por que a escola do meu filho, as carteiras estão caindo? Não é? Conversa com a diretora, ela vai dizer para isso. Porque está caindo, ela vai explicar. Ela fala: toda vez eu mando pedido para a Secretaria de Educação na proposta orçamentária, mas a Secretaria nunca aprova o que eu preciso para poder fazer a reforma das carteiras, das salas e assim por diante. Né? Então essa conscientização ela é fundamental e a LRF se preocupa com isso. Quarto princípio. Pode colocar aí: contenção dos déficits fiscais. Contenção dos déficits fiscais. Puxa uma seta e coloque aí. A LRF aumentou o rigor na criação de despesas e na exigência de documentos com a finalidade de conter déficits moderados, déficits moderados, vírgula, evitando uma piora no perfil da dívida pública e, consequentemente,
e, consequentemente, dos juros da dívida que consomem o orçamento público. Que consomem o orçamento público. Ponto. Então veja, eu falei lá no início do curso, né, eu falei sobre os resultados, que vem no anexo de metas e riscos fiscais. Resultado primário, resultado operacional, resultado nominal. Resultado primário é todas as receitas do exercício mais as despesas. Mais despesa, despesa está no vermelho, então na verdade vai subtrair. Né? Tem que dar um resultado primário. Eu estou ouvindo o ministro Guido Mantega falar que não vai conseguir a meta do resultado primário. Isso não é bom, né, para o país. Né? Logicamente que se não for exatamente a meta, mas for próxima, o Fundo Monetário, o mercado faz vista grossa, porque no mundo inteiro a economia está degenerando, o Brasil ainda está numa boa, mas ele vai ser cobrado disso. Né? Resultado operacional é o resultado primário mais os juros da dívida pública. E esses juros, ele consome muito do que sobra do orçamento, né? Porque a maior parte daquilo que é arrecadado, você entra num site impostômetro. Você vai conseguir ver a arrecadação do seu município, a arrecadação do seu estado, a arrecadação da União. Chama-se isso, é só digitar na internet impostômetro. Né? Foi criado aqui por uma entidade de classe do estado de São Paulo, FEComércio, e está lá, né, exposta na rua Boa Vista, aqui para quem mora aqui, né? Mas vai na internet que é mais confortável impostômetro. Né? E aí você fala, nossa, mas está arrecadando 800 bilhões de reais, está arrecadando 900 bilhões de reais. Mas aqueles 800, 900 bilhões de reais está quase tudo comprometido já. Comprometido com seguridade social, comprometido com educação, comprometido com saúde, comprometido com gasto pessoal. Aí tem uma sobra do orçamento, que é ali que o governante vai utilizar aquilo ali para fazer mais obras públicas, mais investimentos, inversões financeiras, aumentar e melhorar o serviço para a sociedade. Só que ali, esta sobra de orçamento vai ser disputado pelos juros da dívida, que chega às vezes a consumir metade dessa sobra. Não é pouca coisa. Então, por isso, a LRF impõe um rigor maior na elaboração de despesas para conter, né, o déficit, o desequilíbrio e o endividamento público. Quanto mais dívida, mais juros, menos saúde, menos educação, menos segurança. Quanto menos dívida, menos juros, mais educação, mais saúde, mais segurança. Né? Esse é o desespero do europeu. O europeu não tem dinheiro para fazer nada, lamentavelmente. Tudo que eles arrecadam, a teórica sobra orçamentária, que não existe sobra, ela é inteiramente consumida por juros. Imagina um país como a Grécia, como a Itália, como Portugal, que tudo que sobra teoricamente do orçamento é consumido por juros da dívida. Em outras palavras, rodovias vão entrar em decadência, a infraestrutura do país vai falir. Terceiro mundo. Essa é a palavra para eles. Terceiro mundo. Não é? Agora, quinto princípio. Pode colocar aí. É equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal. Esse decorre dos demais, né? Equilíbrio fiscal. Então você pode colocar aí, né? Naturalmente, observando-se o rigor da LRF, assegura-se o equilíbrio das contas públicas, e o controle da inflação e, naturalmente, da estabilidade econômica. Né? Então, esse é o principal de todos os princípios,
é o chamado equilíbrio fiscal. Tudo bem sobre esse início, sobre a LRF, porque agora eu vou entrar em vários setores da Lei de Responsabilidade Fiscal, as várias imposições que ela coloca. Há de se comentar, faz uma observação aí, observação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, serve de base para a Lei de Crimes Fiscais. Me fugiu o ano agora, depois eu passo o ano para você. A Lei de Crimes Fiscais. 10.028. Que impõe várias sanções para o descumprimento da LRF. Então, esta lei 10.028, ela não costuma ser perguntada em administração financeira orçamentária. Ela é, na verdade, direito penal. Aí. Estamos aí na área do penal. Ela traz várias figuras que vão ensejar prisão de 6 meses, 1 ano, 2 anos, conforme o crime que for cometido. Perda do cargo, né, perda do mandato, né, demissão a bem do serviço público. Então ela impõe uma série de sanções. Isto aumentou o rigor da lei. Nós já vimos no Brasil governadores perderem o seu mandato por conta disso. E parece que nós vamos ver agora uma prefeita aqui, se não me engano, no Rio Grande do Norte, um estado muito bonito, mas que ela andou descumprido. A prefeita, ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, escapou. Porque tinha um padrinho muito forte. Embora eu acho que é uma figura grande, muito simpática, mas a gente sabe como é que a coisa funcionou. Porque ela desrespeitou, né, a LRF aqui no município de São Paulo. E também acho que esse foi um dos motivos pelos quais a sua carreira política entrou num estado siberiano de inverno, né? Entendeu? E matou o futuro político dela, né? Então, tá aí a chamada Lei de RF e os seus princípios. Agora você vai pular 2 linhas e coloca aí A maiúsculo. Documentos. Esses documentos são documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Documentos. 2 pontos. Eu vou lembrar 2 documentos, só vou comentar, mas não vou ditar sobre eles. Por quê? Porque eu já ditei em outra aula, né? Primeiro, na outra linha, anexo de metas fiscais. Anexo de metas fiscais. Meta na sua cabeça que cai muito na prova. Né? Puxa uma seta e coloque aí. Anexo de metas fiscais. Ficou uma dúvida na ordenação do... Ah, tá. O que é que eu vou fazer aqui? Está uma dúvida aqui, né? Muito importante. Como são vários tópicos diferentes, o início de cada tópico, né, eu vou iniciar com uma letra. Por exemplo, esse primeiro são documentos exigidos pela LRF. E aí tem 1, 2, 3, 4. Depois, o B vai vir outro tópico. Por exemplo, limites com gasto pessoal. Outro tópico, vedações, né? Por quê? Porque é muito grande, é muita coisa. Para poder ficar didático na hora que você for estudar. Tá certo? Então, o primeiro tópico são os documentos que são exigidos pela LRF. Né? E o primeiro documento, o anexo de metas fiscais. O primeiro, anota aí. Anexo de metas fiscais, se não anotou, puxa uma seta e escreva na frente. Acompanha a LDO. É compulsório, é obrigatório. Acompanha a LDO. Lembra que o anexo de metas fiscais, ele é um documento que ele traz uma projeção de 3 anos. Eu já falei isso aqui em sala, estou relembrando. 3 anos para despesas, para receitas, né? Para
resultado primário, resultado operacional, resultado nominal e dívida pública. E todo ano que é publicado a LDO tem que ter anexo de metas fiscais. A comissão mista do orçamento, se ela receber a LDO sem um anexo, ela nem aprecia, ela devolve a LDO. Cadê o anexo? Né? O segundo documento acompanha também a LDO. Anexo de riscos fiscais. Anexo de riscos fiscais. Já vi em prova ESAF, já vi prova CESP. Anexo de riscos fiscais. É o segundo documento. Também coloca na frente que acompanha a LDO. Acompanha a LDO, né? Anexo de riscos fiscais. Se você entrar no site senado.org.br, você vai verificar em toda a LDO, a partir de então da edição da LRF, né, você vai encontrar esses dois anexos. Eu recomendo, principalmente para quem é empresário, tem empresa, que sempre leia esses documentos. Né? Eu quero saber quanto é que o Brasil vai crescer. Está lá no anexo de metas fiscais. Ah, mas o ministro falou que o Brasil vai crescer 5%. O que ele fala na televisão não se assina. Ele fala na televisão para motivar os brasileiros, né, criar uma confiança e um espírito de crescimento. É a obrigação dele. Mas no anexo é a assinatura dele que vai. Então lá ele fala a verdade. Tá certo? O anexo de riscos fiscais, ele aponta o risco para o ano subsequente. Ano subsequente é o ano seguinte, que pode afetar a receita, despesa, resultado primário, operacional nominal e dívida pública. Anexo de metas, 3 anos. Anexo de riscos, 1 ano. Anexo de metas, 3 anos. Anexo de riscos, 1 ano. É um detalhe importante. Agora eu vou falar de 2 documentos que eu não falei. Anexo de metas, 3 anos. Anexo de risco é 1 ano. Pula uma linha, coloca o terceiro. O terceiro documento é, põe maiúsculas o nome dele, relatório resumido de execução orçamentária. Relatório resumido de execução orçamentária caiu em CESP, caiu em ESAF. Relatório resumido de execução orçamentária e aparecerá em outras examinadoras. Relatório resumido de execução orçamentária. Coloca a abreviatura dele aí. Relatório resumido de execução orçamentária. Esse relatório resumido de execução orçamentária, ele aparece em 2 lugares. Ele aparece na Lei de Responsabilidade Fiscal e ele também aparece na Carta Magna, né? Ele aparece no 165 da CF, no parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo 3º da Constituição Federal. Então ele está lá, né? Relatório resumido. Lá está a definição na Constituição, né? Mas eu vou te passar a definição aí, bastante simplesinha, pode colocar aí a definição dele. Documento que deve ser produzido bimestralmente pelo Poder Executivo. Deve ser produzido bimestralmente pelo Poder Executivo. E deve ser emitido e enviado em, no máximo, 30 dias após o fim do bimestre. Após o fim do bimestre. Abra parênteses e coloque para onde é que ele é enviado, né? Para o Legislativo. Lá no Legislativo, Comissão Mista do Orçamento. Lembra a CMO?
A CMO, né, tem numa das suas competências, está no artigo 166 da Constituição Federal, competência da CMO, apreciar e emitir parecer das contas enviadas anualmente pelo Presidente da República. Então, dos documentos que ele tem que enviar é o relatório resumido de execução orçamentária, né, que está lá. Relatório resumido de execução orçamentária. Janeiro, fevereiro, relatório. Março, abril, relatório. Maio, junho, relatório. Julho, agosto, relatório. Setembro, outubro, relatório. Novembro, dezembro, relatório. Qual é o prazo máximo para ele enviar? Em no máximo 30 dias após o final do bimestre. Senão pode também sofrer sanções. Tá certo? Artigo 65. Comissão é o 66. Tá certo? Comissão mista do orçamento é o 66. Leitura obrigatória, tratei sobre isto e cai nas provas de concurso. Tá certo? Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho. Até daqui a pouco.